Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Bom, desde a última publicação do vídeo sobre a possibilidade de desistência dos concursos da Advocacia Geral da União, especialmente para quem tem se preparado para esse tipo de certame, eu fui bombardeado por muitos questionamentos de alunos, seguidores, pessoas que acompanham o meu trabalho, perguntando então qual é o panorama geral. Muitas pessoas perguntaram basicamente o seguinte: professor, o que sobra? O que sobra para mim que quero a advocacia pública? Não quero redirecionar, não quero fazer concurso para servidor, ou eu já sou servidor, não tenho vocação para Ministério Público, não tenho vocação para magistratura, quero advocacia pública, no que é que eu devo insistir em termos de concurso para advocacia pública? Então eu preparei um cenário geral, global, envolvendo tanto as procuradorias de município, quanto as procuradorias de Estado, quanto a Advocacia Geral da União. Existem alguns concursos também que têm saído, embora muito polarizados, acerca de procuradorias de assembleias legislativas e de câmaras municipais, ou seja, procuradoria do legislativo. Esse tipo de concurso ficou famoso depois da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que foi um excelente concurso, mas aí nós tivemos e temos alguns editais, alguns em curso, outros para sair, de algumas procuradorias de assembleias legislativas e de câmaras municipais. Se você quiser saber mais sobre esses concursos, deixa aqui no comentário, que eu posso fazer um vídeo específico sobre concurso de procurador legislativo. Mas, no que diz respeito à advocacia pública, você que estuda para os concursos de procurador, fica sempre na espera de concursos de PGM, Procuradoria Municipal, ou de Procuradoria Estadual, ou da Advocacia Geral da União. Utilizando, portanto, aqui a escala, ou melhor, os símbolos, as cores, melhor dizendo, mundiais sobre alertas, eu colocaria aqui a Advocacia Geral da União em vermelho, porque nesse caso nós não temos perspectiva de concurso para a Advocacia Geral da União. Então, advogado da União, procurador da Fazenda e procurador da Fazenda Nacional são 3 concursos, 3 cargos que você, nesse caso, não deve sequer se ludibriar com um pedido de concurso no Ministério da Economia, porque pedido de concurso sempre tem. Não precisa ficar acompanhando o número de cargos vagos, não precisa ficar mais acompanhando notícias sobre esses cargos até que a coisa mude efetivamente de cenário. A tendência é que nós não tenhamos, nos próximos anos, concurso para advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Não existe rumor, não existe notícia, não existe sequer conversa de bar sobre esses concursos. No momento em que esse cenário começar a se modificar, eu serei o primeiro a trazer essa notícia para você, aqui pelo YouTube e também pelas minhas redes sociais. Por enquanto, é melhor esquecer efetivamente esses 3 concursos. Dentro da Advocacia Geral da União, procurador do Banco Central eu coloquei aqui em laranja porque ele difere um pouco. Também já tem vídeo gravado aqui no YouTube, tanto o vídeo que analisa a possibilidade de você ter que desistir dos concursos de AGU, quanto um vídeo que analisa a realidade da Procuradoria do Banco Central. Já falei, existe um projeto de lei complementar que conferirá, se aprovado no Congresso Nacional, a autonomia à Procuradoria, ou melhor, ao Banco Central e, consequentemente, à sua Procuradoria, que é órgão administrativamente vinculado ao Banco Central. No momento em que isso acontecer, o Banco Central não precisa mais de autorização do Ministério da Economia para realizar os seus próprios certames. Isso vai depender exclusivamente do seu próprio interesse e da sua disponibilidade financeira. Se isso acontecer, a gente vai ter a Procuradoria do Banco Central com grandes chances de realização de concurso, uma vez que existem cargos vagos e atualmente existe pedido para provimento de 30 desses cargos no Ministério da Economia. Se o Bacen ganha autonomia financeira orçamentária, ele decide qual o momento de realização dos seus certames e aí a chance de termos procurador do Banco Central acaba se tornando um pouco maior em relação aos demais cargos da Advocacia Geral da União. Então o cenário aqui é aguardar, não há muito o que fazer. Ah, professor, mas eu quero estudar para a AGU, o que é que eu faço? Bom, eu só recomendo que isso aconteça se você estiver no início de uma preparação e precisar ir de 2, 3 anos para maturar todo o conteúdo programático de um concurso dessa magnitude, para que você possa chegar preparado para esse tipo de prova. Ou então alguém que, embora já tenha iniciado a preparação, ainda precise de muito tempo para se preparar para um concurso da advocacia pública, já tem algum cargo público ou já está efetivamente de alguma forma estabilizado e não tem interesses em PGEs e PGMs, nem quer fazer magistratura nem Ministério Público. Ou seja, é alguém que precisa de tempo e tem foco na Advocacia Geral da União. Existe essa pessoa? Sim, existe. Existe esse concurseiro? Sim, existe. Conheço muitas pessoas nesse cenário.
mas é o cenário da Advocacia Geral da União. Qualquer pessoa que te diga qualquer outra coisa, tenha muito cuidado para não ser enganado ou ludibriado, porque não temos perspectiva de concursos para a AGU. No que diz respeito às procuradorias de Estado, a coisa está em amarelo, para que você tenha atenção a esse ponto, mas não muda muito em relação à AGU. As PGEs estão praticamente todas paradas. Nós temos a próxima PGE, muito provável com edital, é a PGE da Paraíba. Já tem edital prometido tanto pelo governador quanto pelo procurador-geral do Estado, que era para sair em junho, não saiu. Vamos para julho, setembro, e aí vamos ver efetivamente se as coisas vão acontecer. Julho, agosto, setembro, e vamos esperar o edital da PGE Paraíba, que está prometido para 2019. É a procuradoria com mais chances de publicação de edital em 2019, a partir dos meus estudos e de acordo com as minhas pesquisas. Mas, por que está em amarelo? Porque o cenário das PGEs ele muda muito mais rápido do que muda o cenário da Advocacia Geral da União. Até porque você tem procuradorias vinculadas a estados autônomos, então o interesse político para a realização de concurso depende de cada qual. E isso vai mudando, o cenário vai mudando, e cada estado tem efetivamente a possibilidade de lançar o seu concurso de acordo com o seu interesse político e a sua disponibilidade financeira. Nós aguardamos PGEs do Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Paraíba, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Bahia e Paraná. Essas são as procuradorias mais aguardadas em termos de Estado. Obrigatoriamente, algumas notícias de algumas dessas PGEs estão paradas, outras em encaminhamento, como é a PGE da Paraíba, mas é como eu lhe falei, está em amarelo porque o cenário nas PGEs tende a mudar mais rápido do que o cenário na Advocacia Geral da União. Professor, quero me preparar para alguma PGE. Primeiro, veja qual é a PGE que você tem interesse. Muitas vezes as pessoas não têm interesse em algumas procuradorias de Estado e outras sim. Então, é preciso que você estude as principais disciplinas das procuradorias de Estado, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro. Se você já sabe a procuradoria que você quer estudar, recomendo estudar a lei orgânica da procuradoria, se existir, a Constituição do Estado, impostos estaduais, especificamente o ICMS, é uma forma de você já ir adiantando o conteúdo a ser estudado para uma determinada procuradoria de Estado. E treinar provas Fundação Carlos Chagas, CESP e VUNESP, que são as organizadoras que disputam aí as provas de PGE no cenário nacional. É difícil você ter alguma PGE que fuja à Fundação Carlos Chagas, CESP e VUNESP. Existe, mas praticamente essa é a regra geral. Então estude as principais disciplinas, veja se você já consegue estudar alguma coisa de legislação local, porque a depender da organizadora isso faz muita diferença, e treine muitas provas de Fundação Carlos Chagas, CESP e VUNESP. Em verde, o que tem salvado os concursos de procuradoria nos últimos meses, ou até no último ano, eu diria, você tem as procuradorias de município. E aí você tem a potencialidade de sair qualquer procuradoria municipal que tenha procuradoria e precise de reforço de procuradores e que não tenha procuradoria, uma vez que existe muito termo de ajustamento de conduta sendo firmado pelo Ministério Público com prefeituras para que haja instalação de procuradorias municipais. E aí nas procuradorias municipais, nas PGMs, eu divido as PGMs que eu digo grandes, que eu chamo grandes, das PGMs menores. As PGMs grandes, que você tem efetivamente a possibilidade de edital em breve, em 2019 ou 2020, você tem PGM São Paulo, PGM Teresina, PGM Rio. São algumas PGMs que chamam muita atenção e que despertam o interesse de muitos candidatos. As PGMs menores, você tem um cenário de efetivamente sair PGM para qualquer município, para qualquer prefeitura. E aí as pessoas vão me trazendo as notícias sobre PGM de interior do estado de São Paulo, sobre PGM do interior do estado do Rio, sobre PGM de municípios no interior do Nordeste e assim sucessivamente. Então o ideal aqui é você saber efetivamente se você quer estudar para uma PGM grande, por exemplo, você quer estudar para PGM São Paulo, recomendo que você comece o estudo para PGM São Paulo ou direcione os seus estudos para PGM São Paulo e esqueça efetivamente as PGMs menores que têm saído. Um dos principais erros que eu considero na preparação e na estratégia de muita gente é sair fazendo tudo que sai de PGM, esquecendo-se efetivamente de se preparar para uma PGM grande, que é, por exemplo, a PGM do seu desejo. Se a PGM do seu desejo é uma PGM pequena, se prepara para ela. Então, se você quer estudar para PGM, recomendo que você estude as principais disciplinas que eu falei para PGE,
constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, mas aí você tem que acrescentar ambiental e urbanístico, que invariavelmente estão em todos os editais de PGM. Alguns editais trazem só ambiental, não trazem urbanístico, outros editais trazem ambiental e trazem urbanístico dentro de ambiental. E aí você tem que treinar provas da Fundação Carlos Chagas, CESP e VUNESP para as PGMs maiores, que normalmente também são contratadas para a realização dos certames. PGMs menores, aí a organizadora pode ser qualquer uma. Pode ser uma dessas, mais tradicionais, Fundação Carlos Chagas, CESP e VUNESP, mas também pode ser alguma organizadora local, alguma organizadora com menor tradição nos concursos de PGM. Nas PGMs menores, as organizadoras com menos tradição precisam ser estudadas com carinho para que você não tenha surpresas na hora de realização da prova. Tente encontrar o maior número de informações possível sobre o estilo e o tipo de prova daquela organizadora para que você se adeque a isso o mais rápido possível. Então, esse é o cenário atual dos concursos da advocacia pública na atualidade. AGU, nem pensar, PGEs, amarelo, PGMs, verde. E aí você tem que decidir onde é que você efetivamente vai envidar esforços para se preparar. O cenário, pelo que eu vejo, vai valorizar quem se preparar para alguma PGE de forma específica, para alguma PGM grande de forma específica ou para quem se prepara de forma genérica para várias PGMs menores. Me diga aqui no comentário o que é que você está fazendo em relação aos estudos para a advocacia pública e para qual desses aí você tem se preparado. Vai ser um prazer ler seu comentário e de repente trocar alguma ideia sobre alguma procuradoria específica, ok?